Glória a Deus. Está feliz com Jesus aí, meu irmão? Amém? Então já deixa a sua Bíblia aberta aí em Marcos capítulo 3, no Evangelho de Marcos. Deixa aberta só, não vai sair lendo não, para não ter spoiler. Queridos, há um tempo atrás, havia um ministério que ele estava bem alta. Era um ministério chamado Eu Escolhi Esperar. Alguém já ouviu falar? Levanta a mão aí, quem ouviu falar? Eu escolhi esperar. Glória a Deus. Você fez corte? Quem ouviu falar fez corte? Sabe o que é corte, irmão? Corte é quando você tem um compromisso com alguém, e aí o que você faz? Você escolhe apenas ter o compromisso com aquela pessoa, você não beija, é um namoro sem beijo. É isso mesmo? Acertei? Né? É mais ou menos isso, né? Para que serve a corte? Você pode imaginar que é para manter o casal em santidade. É isso? Amém? Então é para isso que serve. A corte, ela tem um fundamento, ela tem um objetivo, é você manter a santidade, é um tempo de oração, é para evitar você botar a carroça na frente dos burros, evitar a fornicação, evitar o sexo antes do casamento. É uma regra para você alcançar um princípio. Ela é uma regra cuja finalidade é alcançar um outro lugar. Agora eu vou contar uma história para vocês, que eu não sei se eu já contei aqui, mas é uma história que sempre falou muito comigo. Eu não sei se eu já posso ter falado na aula de crescimento do espírito, alguma coisa, cartas de Paulo, alguma coisa assim. Ou posso ter falado aqui também, você finge que nunca ouviu. Certa vez, o casal foi fazer corte, fizeram a corte, fecharam ali um compromisso, estavam gostando um do outro, falaram assim, vamos fazer um propósito, não vamos nos beijar até o casamento. Ótimo, excelente, fizeram aquele compromisso, só que o relacionamento foi se desenvolvendo, e o que aconteceu? Aquele casal acabou fornicando, eles acabaram dormindo juntos, e foram até o pastor, lá no gabinete. Chegou lá no gabinete, pastor, que situação, né? Mas, falaram, pastor, caímos, fizemos sexo. Pastor, acontece, vamos orar para... Não, pastor, mas fica calmo que a gente não quebrou o propósito, a gente não quebrou a corte, a gente não beijou. Aí o pastor, eu lembro daquele meme do Kiko, se é assim, sim, então, né? Então não tem problema. Perceba o seguinte, que a corte, assim como muitas coisas que nós fazemos na nossa vida, nós estabelecemos regras para alcançar princípios. O princípio da corte a ser alcançado é a santidade, aí você estabelece uma regra, então eu não vou beijar. Você não pode cumprir a regra e negar o princípio. Você não pode cumprir o meio e negar a sua finalidade. Quem eram mestres em fazer isso na palavra? Eram os fariseus. E em Marcos, no capítulo 3, nós vamos ler um exemplo disso, dos fariseus colocando a carroça na frente dos burros, cumprindo regras e negando os seus princípios, cumprindo o meio e negando as suas finalidades, agindo exatamente como esse casal. Se sua Bíblia estiver aberta aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, nós vamos ler a história do homem da mão atrofiada. Diz assim a palavra do Senhor: noutra ocasião, o Senhor Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e vem para o meio. Depois Jesus perguntou à sinagoga, aos fariseus: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?
mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Eu não sei se você entendeu o que aconteceu aqui, mas foi o seguinte: era sábado, e se você entende um pouco de Bíblia, um pouco dos fariseus, um pouco do judaísmo, você sabe que o judeu, ele guarda o sábado. E naquela ocasião, Jesus já era famoso pelas suas curas e já era famoso por algumas polêmicas, inclusive a grande polêmica de curar pessoas no sábado. Ele entra na sinagoga e tem um homem com uma mão atrofiada, e os judeus estão vigiando ele para saber se ele vai curar aquele homem. E Jesus pergunta a eles: é lícito fazer o bem no sábado? Porque para o judeu você não podia fazer nada no sábado, nada, e a religiosidade deles era tão grande que eles não permitiam que nem o bem fosse feito no sábado. Ninguém consegue responder a Jesus, porque o coração deles estava endurecido. Para eles valia mais a regra de que não se pode fazer nada no sábado do que fazer o bem para alguém. Só que em outra ocasião Jesus nos explicou para que servia o sábado. Ele disse bem assim: o sábado foi feito para o homem e não o contrário. Não o homem foi feito para o sábado. O sábado é um momento de você ter um relacionamento com Deus, de você praticar a justiça, de você praticar a misericórdia, e não teria nada mais representante da misericórdia do Senhor do que curar uma pessoa. Não para os fariseus, não para a religiosidade. Para a religiosidade a regra vem antes do princípio, para a religiosidade a tradição vem antes do mandamento. E para a religiosidade, se o mandamento estiver em conflito com a tradição, prevalece a tradição. Para os religiosos, se a palavra de Deus, se obedecer ao Senhor, entrar em conflito com aquilo que ele está acostumado a fazer, ele fica com o seu costume e nega a palavra de Deus. É por isso, queridos, que Jesus entrava em tanto conflito com os fariseus, porque valia mais para eles a tradição do que a própria palavra, do que a própria misericórdia do Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, e hoje nós vamos estar meditando sobre isso, na verdade, sobre como não fazer, mas sobre o pecado dos fariseus. O que nós aprendemos a não ser aqui? E a primeira coisa é isso: você deve cumprir as regras sem negar os princípios. Como eu expliquei, a regra é o caminho para você cumprir o princípio, deveria ser assim. Os fariseus, assim como aquele casal que eu contei no início, fazem o contrário. Cumpre a regra, nega o princípio. Como a gente disse, o sábado foi feito para o exercício da justiça, para o exercício da misericórdia, e ele se tornou tão somente um emaranhado de pequenas regrinhas em que você não poderia fazer nada. Sabe, a gente tem atualmente um pessoal que ainda além dos judeus, é claro, que ainda guarda o sábado. São os adventistas. Você conhece alguém que guarda o sábado? Levanta a mão assim, alguém que não... Você conhece algum adventista, né? Esses dias estava almoçando com um amigo meu e ele falou que a namorada dele é adventista, junto com as irmãs dela, né? E aí você sabe, né? O adventista, assim como o judeu, ele para às 6 horas da sexta-feira e ele não faz mais nada. E eles não podem nem comprar as coisas. Olha isso, como é que são, né? Como é que é a tradição. Só que elas foram fazer um macarrão e era sábado.
e esqueceram de comprar o molho de tomate. Então elas viraram para ele, que não é adventista, e falaram assim: será que você pode comprar um molho de tomate para a gente? Porque a gente não pode sair. E aí ele falou assim: então eu posso ir para o inferno, né? Eu posso ir para o inferno, para você comer um macarrãozinho com molho, eu posso ir para o inferno, quem não pode é você. Qual é a diferença de você mandar um incircunciso aqui, para ir lá comprar o seu molho de tomate e você ir? Já que é pecado, se é pecado para você, é pecado para mim também. Queridos, a nossa vida não pode ser, no Evangelho, o cumprimento de regras vazias, de tradições de homens. Não pode ser, pior ainda, tradições e regras que negam aquilo que Deus te mandou fazer. Você não pode viver o evangelho que Jesus Cristo te ensinou, não pode ser um evangelho em que você está limitado a vir à igreja, a abençoar uma pessoa em situação de rua ou outra, a tomar a ceia, a dar o dízimo, a trabalhar no ministério. Para quem é católico, fazer o sinal da cruz quando passa num cemitério, fazer o sinal da cruz quando passa em frente a uma igreja, fazer um sinal da cruz quando ouve uma sirene. Essas regras, queridos, se elas não estiverem acompanhadas, especialmente essas primeiras, do Espírito Santo de Deus, são regras vazias e não têm poder para te livrar do justo juízo de Deus. Elas não têm, elas são apenas regras para alcançar um princípio, o seu relacionamento com Deus. Se você segue só as regras e não tem relacionamento com Deus, você não tem nada, absolutamente nada. Quem está entendendo aí? Dá um glória a Deus. Quem já tentou fazer curso de inglês aí? Levanta a mão. Você que comprou um curso de inglês e não fez. Você que comprou um curso e não fez. Aí a igreja inteira, né? Todo mundo já comprou um curso que não fez. Você tenta aprender inglês? Imagine agora que você está tentando aprender inglês. É o ano da virada agora. Vou aprender inglês, vou conseguir um emprego melhor, qualquer coisa dessa natureza. E aí você se inscreve num curso de inglês. Você paga o curso de inglês, igual a academia que você pagou e não foi. Você paga o curso de inglês. Você vai na aula de inglês, chega lá, você fica mexendo no seu celular a aula inteira. O professor está ali falando, você não está prestando atenção em nada. Sai dali, tem os exercícios de casa para fazer e você não faz nenhum desses exercícios. Quando tem um filme para assistir, você assiste dublado, né? Porque você tem preguiça de ler a legenda, né? Enfim, você não se envolve com nada, mas você frequenta o curso. Você vai no curso de inglês, não presta atenção, não faz exercícios, não se envolve em nenhuma outra atividade relacionada àquilo ali, mas você frequenta o curso. Você vai aprender alguma coisa de inglês, querido? Você acha que só frequentando o curso você vai conseguir atingir a finalidade para a qual você se inscreveu naquele curso? Você acha que frequentando o curso tem poder para, por osmose, te ensinar alguma coisa, colocar na tua cabeça as palavras, a língua? Eu lembro de uma situação, quando eu fui um péssimo aluno na faculdade. Se você não sabe, eu fiz direito lá em Macaé, da onde eu sou natural, e eu fui um péssimo aluno na faculdade. Me julgue, né? Os melhores 7 anos da minha vida, né? Péssimo aluno, eu era um frequentador da faculdade. E certo dia, né, o pai, ele nunca perde uma oportunidade, um pai legal assim, de humilhar o seu filho, né? E meu pai não era diferente. Humilhar não, mas assim, né, brincar e zoar. Eu lembro que um dia eu estava conversando com um amigo, a gente estava andando de carro assim, e eu passei na frente da minha universidade,
aonde eu estudava e falei bem assim, eu estudo aí. Meu pai estava no banco de trás do carro e ele falou assim, rapaz, você me chamou a atenção de um negócio aí que você falou. Você me chamou a atenção. Aí eu, o que foi, pai? Ele, não, você me chamou a atenção. Você não estuda nesse lugar, que eu nunca te vi com um livro. Você frequenta, você quer falar para os outros que você frequenta esse lugar aí de vez em quando, né? Você fala, agora que você estuda, você não estuda. E de fato, eu fui um péssimo aluno na faculdade, depois tive que correr atrás para passar na OAB, correr atrás para passar no concurso público. Mas ir à faculdade não me fazia um bom aluno, assim como esse exemplo do curso de inglês, esse exemplo da faculdade, vir à igreja, querido, esse espaço, por mais santo que ele seja, ele não vai fazer a sua vida santa, porque o Espírito Santo não entra por osmose na vida das pessoas, ele não entra no seu coração de maneira obrigatória. Jesus Cristo nos disse que o que está no mundo não pode contaminar o homem. Se você passa por um lugar cheio de pecado, passa num bar, passa em qualquer lugar cheio de pecado, passa em Brasília, sei lá, qualquer lugar cheio de pecado, aquele ambiente não tem poder para te deixar em pecado. Da mesma maneira, você pode passar por um ambiente santo e frequentar um ambiente santo, ele não tem poder para te santificar. Porque se você não colocar aquilo que você ouve em prática, se você não colocar aquilo que você está sendo ministrado em prática, não adianta você frequentar 1000 cultos, não adianta você tomar a ceia 1000 vezes, não adianta você se batizar, querido, porque a palavra diz, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então a palavra está sendo clara, só o batismo não adianta, tem que crer. Porque o pecado, se você ler no Evangelho de João, é o quê? O pecado é não crer no Filho, o pecado é não crer em Jesus. Às vezes estou conversando estava conversando esses dias com uma pessoa, e gente, todo mundo conhece muita gente, mas tem gente que, eu não sei se você tem uma pessoa assim, cara, esse aqui é o exemplo de pessoa perdida para mim. Esse cara aqui, ele manja do pecado, entendeu? Pessoa adúltera, pessoa, né, envolvida em todo tipo de... dormia com todo mundo, né? Mentia para levar vantagem em absolutamente tudo, só vivia para os seus próprios interesses, mas ia na igreja católica 2 vezes por mês. Não perco não deixo de ir na igreja católica 2 vezes por mês, eu vou porque é necessário, né, para a nossa vida espiritual, é necessário para o nosso contato com Deus. Querido, você não pode ser um ímpio e usar de rituais. A tentação que você, talvez você já é crente, talvez você já é líder de célula, talvez você já ministre em ministério, enfim, a sua tentação vai ser religiosidade, e talvez você não faça nenhuma dessas coisas, mas você acha que está satisfatório o seu relacionamento com o Senhor, vir uma vez por mês na igreja, ou fazer determinados rituais, e depois vai ficar tudo bem. A bem da realidade é que essas coisas não vão ter poder, queridos, para nos tornar justificados diante do Senhor. Só Jesus salva. Só o Senhor Jesus Cristo salva. Isso quer dizer, só a sua vida humilhada diante dos pés dele, dizendo, eu sou um pecador e eu preciso da tua graça, Senhor, é que vai salvar a sua alma, é que vai tirar a ira de Deus sobre a sua vida e colocar a justiça dele. Você já parou para pensar, pessoal aí da recepção, por que a igreja enche mais em dia de ceia? Por que a igreja enche mais no dia de ceia?
porque infelizmente algumas pessoas utilizam, querido, como a própria expressão do relacionamento com Deus delas. O ato de não, a ceia é um dia importante, a ceia é um momento importante, então eu tenho que estar lá. É o ritual, é o sacramento, eu não posso perder. Se eu perder, aí sim eu vou estar em maus lençóis. Aí a pessoa erra a vida toda, a semana toda, o mês todo no pecado, o mês todo ignorando o Senhor, nem sabendo quem Ele é. Mas no dia da ceia, eu tenho que arranjar um problema para o pessoal da recepção me arranjar cadeira. No dia da ceia, eu não perco. Queridos, que Deus nos livre de uma vida absolutamente hipócrita. Quando Jesus nos ensina, queridos, a orar, por exemplo, Ele fala assim: quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não adianta quantas vezes você orou o Pai Nosso, querido, quantas Ave Maria você orou, rezou. Você não vai ser salvo por essas coisas não têm poder. Em outro lugar, o Senhor Jesus nos alerta dizendo: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas, mas para disfarçar fazem longas orações na sinagoga, longas orações na igreja, mas sem justiça, sem misericórdia, sem a graça de Deus, sem obedecer ao Senhor. Sabe o que ele termina dizendo? Por isso serão castigados mais severamente, porque vocês usam a oração, vocês usam o sacramento como uma forma de disfarçar a sua maldade. Em nome de Jesus, que Ele esteja nos livrando a sua vida e a minha dessa hipocrisia, e que possamos ter um relacionamento sincero com o Senhor, e não de rituais vazios, tão somente em nome de Jesus. Você acredita nisso, querido? Nosso segundo e último ponto, sobre o que nós aprendemos aqui com o pecado dos fariseus, é que nós precisamos de um coração ensinável. O versículo 5 de Marcos capítulo 3, diz assim: irado, o Senhor Jesus estava irado, com raiva com o procedimento dos fariseus, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Ninguém, queridos, ninguém conseguiu responder uma pergunta simples. Jesus não fez uma pergunta teológica. Ele não fez aqui uma pergunta que você precisaria de anos de estudo teológico para saber. Ele fez uma pergunta simples: é lícito fazer o bem no sábado? Pode fazer o bem no sábado? Eu posso curar uma pessoa no sábado? Ninguém conseguiu responder uma pergunta simples. Sabe por quê, querido? O coração daqueles homens era tão duro que ele era incapaz de responder a uma verdade evidente sobre Deus. Uma verdade clara, evidente. O engano, queridos, às vezes é tão forte sobre a vida de alguém que ela não consegue olhar a verdade, olhar algo óbvio na sua frente e dizer: isso aqui é A e isso aqui é B, isso aqui é verdade e isso aqui é mentira. O engano é algo tão poderoso sobre a vida das pessoas, sobre a vida daqueles que estão na impiedade, e pode ser o seu caso, como já foi o meu, que às vezes não importa o que o Senhor fale, nada vai nos convencer do contrário.
Não apenas isso, você vai observar que os fariseus não ficaram satisfeitos em não dar uma resposta a Jesus. Eles não ficaram satisfeitos em ficar em silêncio. Eles começaram a conspirar para matar Jesus. É o que está no versículo 6. Não bastou não responder, não basta o coração duro, a gente tem que destruir esse homem. Porque não basta calar a verdade, você tem que destruir todas as reverberações da verdade. Se você ler a Bíblia em algum dos evangelhos, eu não vou me recordar qual deles agora, a palavra diz que os fariseus, depois que Jesus ressuscita Lázaro, a palavra diz que os fariseus buscavam não apenas matar Jesus, mas buscavam matar também Lázaro, porque Lázaro era um testemunho do poder de Deus, um testemunho vivo da glória de Deus e do ministério de Jesus. Não bastava eliminar Jesus, era preciso também destruir as suas obras. Queridos, o coração duro dos fariseus e essa vontade homicida de destruir o Senhor Jesus demonstra um coração que não ama o Senhor, mas cujo bezerro de ouro é a religiosidade, cujo bezerro de ouro se tornou a sua tradição, é o sacramento, a forma e não o conteúdo. Deus não é movido por formas, queridos. Deus não é movido por formas, Ele é movido pelo conteúdo. Não importa o jeito como você faz as coisas, mas o que há por trás dessas coisas. Pastor Vinícius estava pregando aqui no domingo. Você estava aí no domingo, querido? Amém? Não é religioso não é só o culto de quarta-feira, teve no culto de domingo também. Pastor Vinícius pregou sobre a cura de Naamã, não foi isso? Foi, igreja? Glória a Deus, vocês estão sabendo também. Naamã chega lá diante da casa de Eliseu. Eliseu nem recebe ele, manda alguém dar um recado, manda Geazi dar um recado, fala, pula lá no Jordão, se molha 7 vezes, aí Naamã sai irado, e você lembra o que Naamã fala? Eu achei que ele ia parar diante de mim, ele ia clamar ao Deus dos céus, ele ia fazer alguma coisa, ia acontecer, ia ter um movimento, eu achei que ele ia chegar sapateando, agora eu estou, né? Estou adicionando algumas coisas, mas enfim, eu achei que ele ia fazer e acontecer, mas o poder de Deus em Elias não estava na forma, mas na unção. Elias poderia mandar de lá de dentro, ou ele poderia ter ido lá fora e invocado. Não se trata da forma, se trata da unção, se trata daquilo que está por trás da forma. Queridos, nós precisamos de um coração ensinável. Quando o Senhor Jesus nos confronta, quem tem que perder é a gente, porque Ele não perde nunca, então desiste. Quando Ele nos confronta a respeito do nosso pecado, a respeito da nossa religiosidade, ou a gente cede, ou a gente sucumbe. Certa vez me contaram uma história de um menino que odiava muito seu pai, odiava muito, era um ódio assim, intenso. E perguntaram para ele, cara, por que você odeia tanto o seu pai? E ele falou assim, meu pai não vale nada, meu pai ele sempre me tratou mal, ele gritava comigo, ele me batia, meu pai nunca me dizia sim para nada, ele só vetava tudo que eu queria fazer desde que eu era criança, eu não suporto esse homem, eu não consigo ficar diante dele, que eu odeio o meu pai. Talvez seja normal isso, né? Até de certa maneira normal, não é natural, não é o certo, mas é normal, os conflitos entre pai e filho,
talvez ele tenha sido um pai ausente, talvez ele tenha espancado esse menino em algum momento, mas um dia foram conversar com o pai, e perguntaram a ele: cara, você sabia que o teu filho, assim, ele tem uma resistência muito grande com você, para não usar de eufemismos aqui, ele odeia você, né? A realidade é essa. Ele falou assim: eu sei que ele me odeia, mas o que aconteceu? Você espancou ele? Fala real, você espancou ele, você bateu nele, você gritava com ele? Eu falei assim: cara, olha, eu até bati nele uma vez ou outra aí, eu até perdi a paciência com ele algumas vezes, mas ele me odeia, sabe por quê? Porque eu tentei afastar ele de tudo que eu sabia que iria destruir ele. Eu fui firme, em alguns momentos eu fui rígido, eu falei não, mas ele amava tanto aquelas coisas, que ele passou a me odiar, porque ele queria só jogar videogame a semana inteira. Eu ia lá, tirava o videogame, escondia o videogame, falava: você vai estudar. Ele me odiava por isso. Ele foi crescendo, queria ficar confrontando a mãe dele, gritando com a mãe dele. Eu falei assim: você não vai gritar com a sua mãe não, que aqui nessa casa tem homem, não é você. Fui duro, fui rígido, e ele me odiou por isso. Ele cresceu mais um pouco, virou adolescente, queria sair com um monte de cara que adorava usar droga. Eu falei assim: com esses caras você não vai sair. Não dava dinheiro para ele, e ele me odiou por isso. Ele me odiou porque eu confrontei ele para que ele vivesse, mas isso não impediu dele me odiar. Esse ódio que os fariseus nutrem aqui, querido, é porque Jesus está se colocando entre eles e aquilo que eles amam. Jesus está se colocando entre eles e a religiosidade. Jesus está se colocando entre eles e o seu verdadeiro amor. Muita gente odeia Jesus por causa disso, odeia a igreja por causa disso. Eu odeio a igreja, aquele ambiente só tem fanático. O que a igreja fez contra você? Falou mal do meu pecado. Confrontou o seu pecado? Falou que o que você estava fazendo era ruim, que você ia para o inferno por causa disso, e você odeia eles por causa disso? E do ímpio, e se você está nessa situação, se você está enganado por isso, o ímpio odeia o justo naturalmente, odeia o justo, porque o justo confronta o pecado do ímpio. Se você tiver um coração duro, um coração que não é ensinável, o que você vai fazer é odiar o Senhor quando Ele te confrontar. Quando Ele confrontar o seu adultério, quando Ele confrontar a sua fornicação, quando Ele confrontar a sua idolatria, quando Ele confrontar a sua falta de fé nele, você vai odiar o Senhor e a igreja. É por isso que ou você amolece o seu coração, ou você não tem outra opção. Porque quem perde é você, porque Ele continua sendo Deus. Esses dias eu estava lendo o livro de Provérbios, que é o livro que eu procuro ler de maneira contínua. Em Provérbios, no capítulo 30, existe um versículo que eu li naquilo lá e me trouxe um certo temor do Senhor. Diz a palavra em Provérbios 30, não vou me recordar qual o versículo: há uma geração que é pura aos seus olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundícia. Aquele que tem o coração duro, querido, ele acha que ele é puro, ele acha que ele é justo, ele acha que ele é santo. Eu nunca fiz mal para ninguém, nunca matei ninguém, nunca fiz nada de errado, mas nunca foi lavado da sua imundícia. Justo aos seus próprios olhos, mas culpado diante do Senhor. Em algum momento, acho que é no livro do profeta Daniel, que ele vai profetizar contra algum dos reis. Posso estar tendo alguma imprecisão aqui também, se alguém
Depois você consulta. Um profeta tem um sonho a respeito de um rei, que é escrito assim numa parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim, pesado foste na balança e achado em falta. Querido, eu acho que não tem nada pior do que escutar isso do Senhor. Você foi achado em falta, você achou que você tinha, você achou que era justo, mas você não era. Você era justo aos seus próprios olhos, você se enganou na sua própria justiça, mas você é ímpio. João Batista, quando ele vai pregar ao povo, incluindo os fariseus, ele diz assim: raça de víboras, cobras, quem vos induziu, quem vos enganou, quem fez vocês pensarem que vocês estarão livres do juízo de Deus? Eu não sei se esse é seu caso hoje, querido. Eu não sei se você está no engano, achando que basta eu ir no culto, basta eu ir algumas vezes lá, basta eu fazer esse ou aquele ritual, e está tudo bem. Ou talvez Deus está falando com você que já é um crente velho, já é um crente maduro, e precisa melhorar em algumas coisas. Às vezes você tem se entregado à mediocridade, tem se entregado ao ritualismo. Quando Deus nos confronta, queridos, é hora de amolecer o coração. Quando Deus nos confronta, não é hora de botar o nariz em pé, é hora de abaixar a cabeça e deixar Ele agir na nossa vida. Sabe o que a gente aprende com o pecado dos fariseus? Ou o que nós não aprendemos? Sabe o que nós aprendemos a fazer o contrário? Nós não colocamos a religião acima do Senhor. Nós não colocamos rituais vazios acima do relacionamento com Deus. E nós não endurecemos o nosso coração quando confrontados com a sua palavra.